Prodígios! Hoje eu queria falar com vocês sobre a importância do arquétipo, tá? Para quem tá criando super-herói, mas para quem tá criando alguma mitologia, alguma construção de mundo, de personagem, que tem algum tipo de quadrinho ou livro, mas para quem é criador de história em si. Tá, eu vou dar o embasamento que a gente pegou da fórmula Marvel, da fórmula da DC, e replicou esse modelo para a Prod. Então, eu queria falar com vocês hoje o porquê que o arquétipo de herói ele é fundamental. Às vezes eu fico caçando palavra para descrever o quanto que é importante a gente entender sobre arquétipo e a gente colocar isso, consolidar isso no nosso personagem, porque eu repito aqui, para quem é criador de história e não tem noção de como implementar um arquétipo específico no seu personagem, seja ele qual for, você não vai se destacar no mundo de hoje não, tá? Então, eu sei que tem muito criador de herói também aqui no Brasil e a Prod é obviamente mais uma, mas a gente tem que entender que se a gente for querer se inserir no mercado de quadrinhos aqui no Brasil, que praticamente é inexistente, só tem um player no mercado, que é o Maurício de Souza, a gente tem que entender sobre arquétipos. Se a gente não entender sobre arquétipos e não achar o arquétipo certo para o nosso personagem, ele não vai se destacar. Primeiro porque se você não tiver arquétipo, eu costumo dizer que você tá numa estrada à noite sem o farol ligado no carro. Você não tem noção se você já passou do seu destino ou se você não tá, pode bater logo à frente. Você não tem um senso de direção, você não tem um norte, tá? Mas o que seria o arquétipo em si? Então eu vou tentar decupar mais ou menos o conceito do arquétipo para depois eu dar um exemplo para vocês, principalmente da Marvel, tá? De como é que ela coloca isso nos heróis e por que os maiores heróis da Marvel têm arquétipos muito fortes e específicos e como a gente conseguiu fazer isso para os heróis da Prod, tá? Então o arquétipo é um modelo mental que fica no nosso subconsciente. Quem começou com isso foi o Carl Jung, que foi um discípulo de Freud, tá? O cara também era psicanalista, se eu não me engano, mas ele começou com esse conceito de que ele desculpa, ele percebeu que a personalidade humana tinha modelos específicos e para onde ele olhava em cada ser humano, em cada elemento de personagem ou como a gente via os animais e o mundo, eles poderiam ser decupados em 12 arquétipos, 12 elementos, tá? E que esse elemento, não importa qual seja a cultura ou a pessoa ou a idade, ela grava no subconsciente dela, pelos ancestrais dela ou pelo modelo de cultura que ela foi crescendo, como esse modelo arquetípico funciona, tá? Então se a gente tiver no arquétipo do pai, ele já está no nosso inconsciente coletivo, ou seja, você pode ter uma cultura aqui brasileira ou uma cultura chilena ou uma cultura chinesa ou norte-americana, você vai rodar o mundo inteiro e o modelo mental do ser humano, não importa a raça, a língua, a cor, ele tem um modelo mental que é o arquétipo do pai, de como o pai é ou de como ele deveria ser, tá? O pai é alguém que protege os filhos, que pode, sei lá, prover uma casa, ou um cara que vai não só dar o sustento para o filho financeiro e material, mas como emocional. É o homem que vai dar um aval para os filhos de pode seguir que eu tô na retaguarda. Então temos esse modelo mental do pai de que vai dar um norte para o caminho, tá? Eu não estou querendo dizer que todo pai é assim. Tá? A gente sabe como é que funciona o mundo e tem diversos pais que não funcionam assim.
mas é o modelo mental do ideal de pai, do arquétipo, do modelo da simbologia do pai. Se você pegar o arquétipo da mãe, também é a mesma coisa. Por mais que nem toda mãe tenha esse modelo arquetípico do que? De uma mulher que vai cuidar, de que vai nutrir os filhos, desde o seio, né, a amamentação, a também cuidar de todo o sustento do filho, de preparar uma comida, mas também de botar para dormir, tá? E de dar todo esse norte pro filho em contrapartida do pai, tá? Eu não tô querendo aqui cagar regra ou dizer que o modelo é assim até hoje, não. As coisas estão mudando, mas o idealismo da mãe, o conceito da mãe é mais ou menos isso. Aqui nutre o filho, tá? Não importa qual cultura seja, por mais que nem toda mãe seja assim, mas é o ideal de mãe, é o arquétipo de como nós, seres humanos, a gente grava no nosso inconsciente como a mãe é, tá? Ou como deveria ser. Então, falando desse princípio de arquétipo, que é o modelo mental que a gente grava no ser humano em si, os heróis não são diferentes. E a literatura também não. Se a gente vê os maiores modelos de sucesso de literatura, de filmes da cultura pop, e principalmente os heróis norte-americanos, eles trabalham muito bem o conceito de um arquétipo específico. Cada um tem o seu. E o que eu quero aqui é fazer uma série de vídeos falando para vocês cada arquétipo de cada herói, cada arquétipo do Game of Thrones, do Harry Potter, do Senhor dos Anéis e os principais players da cultura pop, para a gente entender e para que vocês criem também os seus futuramente, tá? Dentre todos esses temas da cultura pop, de mitologias e tudo, eu e o Roger a gente escolheu os super-heróis porque a gente se identifica mais, a gente é apaixonado pela Marvel, pela DC, pelos filmes em si, e a gente decidiu focar nisso para a Prod nascer, tá? Então como é que surgiu a importância pra gente poder estudar sobre arquétipo e pra gente entender? A gente fez uma engenharia reversa, ou seja, pegar cada parte da Marvel e desconstruir ela para ver como que eles chegaram a esse modelo, como que o Stan Lee conseguiu criar esses heróis tão populares assim. E a gente viu que cada herói da Marvel, ele representa 2 arquétipos. Todo herói da Marvel, ou os principais, aqueles que todo mundo conhece dos Vingadores em si, eles têm 2 arquétipos, 2 modelos mentais que nós, seres humanos, não importa qual região seja, qual cultura seja, a gente se identifica com esse arquétipo, tá? O Carl Jung, que eu falei no começo, que foi o psicanalista, psiquiatra, que ele definiu esse conceito, introduziu esse conceito de arquétipo, ele definiu em 12 personalidades humanas que a gente tem em contato. Vou dar um exemplo. Eu falei sobre o fora da lei para vocês. É uma personalidade humana do cara que quebra as regras ou da mulher que quebra as regras. É o modelo mental daquele que é subversivo. E a gente fez um vídeo aqui também falando sobre o arquétipo do herói. Ou seja, aquele cara ou aquela mina que é corajoso, que vai lutar se for preciso para defender sua honra e a honra daqueles que estão ao seu redor. É o arquétipo do herói. O cara que vai salvar os humanos, ou vai salvar os fracos e oprimidos. E ele, mesmo tendo medo, vai superar o medo, tá? Enfrentar o medo dele, porque ele tem uma coragem lá dentro, só precisa ser desperto, tá? E a gente passa por situações assim. Quem nunca de vocês não teve uma situação que teve que ser o arquétipo do herói? Teve que confrontar, tá? E lutar porque você achava correto. Seja na sua carreira, seja na sua família, seja porque você queria conquistar alguém que você queria, seja lá o que for, tá? Mas você já foi esse arquétipo de herói em algum momento da sua vida. E também você já foi o arquétipo do fora da lei em algum momento da sua vida. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente quebra as regras, a gente é subversivo, a gente questiona o modelo comum, a gente pode aprontar, né, muitas vezes. Então a gente vivencia na nossa vida esses arquétipos. Tem 12 arquétipos do Carl Jung. Eu vou fazer um vídeo para cada um deles no futuro, tá? Para quem não assistiu, a gente já fez do Fora da Lei e do Herói,
tá? Mas para nossa vida humana aqui, a gente já teve momentos de cada um dos arquétipos. Cada um dos arquétipos que eu vou citar no futuro, a gente já teve. Só para vocês não ficarem por fora, vamos supor, você tem o arquétipo do inocente, do cara comum, do mago, do fora da lei, do herói. Você tem o arquétipo do governante, do amante, tá? Que são modelos que a gente já foi em algum momento específico da vida, e eu vou novamente falar que no futuro eu vou fazer um vídeo explicando cada um deles. Só que nos heróis, eles, como são personagens fictícios, como é que a Marvel trabalha isso? Como é que a DC trabalha isso? Por mais que eles sejam humanos e tenham um alter ego civil e um alter ego de herói, né? Essa dupla personalidade, que pode se conflitar ou ser conjunta, né? Ela tem dois arquétipos. E esses arquétipos, eles são muito específicos, tá? Então a gente consegue ver que cada herói dos principais, ele não trabalha todos os arquétipos, como na nossa vida real aqui, a gente é em cada momento um tipo de arquétipo. O super-herói não. Ele trabalha só um tipo de arquétipo para o alter ego de herói e um tipo de arquétipo junguiano, desses 12 que eu vou falar no futuro, pro alter ego civil, tá? Então ele é muito específico. Então eu vou começar a dar uns exemplos aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Para que quando a gente tem esse arquétipo, a gente consegue perceber o modelo daquele super-herói e entender como é que ele funciona, tá? Então vamos lá. Dentro dos 12 arquétipos de Jung, tá? Você tem, por exemplo, o Homem-Aranha. Então, como é que o Stan Lee fez para criar o conceito do Homem-Aranha? Tá? Eu sei que o Steve Ditko totalmente tem renome nisso, porque ele criou o uniforme, desenhou as histórias e o cara foi genial. O que eu queria colocar hoje é mais o conceito do roteiro, de como o Stan Lee construiu essa simbologia do Homem-Aranha. Tá? Você tem o Peter Parker, tá? Que ele tem correlação com o arquétipo de Jung, dos 12 arquétipos que eu vou citar. Ele tem correlação com o cara comum. O que é o cara comum em si? Tá? O cara comum, o cara normal, ele tem um lema de que todos os homens e mulheres são criados igualmente. E o maior desejo dele é estabelecer conexão com os outros. Então, o Jung definiu que uma das 12 personalidades humanas, um dos 12 arquétipos, seria o cara comum, que é o cara normal, que se relaciona com as pessoas, que não tá nem lá nem cá, tá? Não tem tantos desafios assim na vida, mas também não tem tantos, sei lá, prazeres na vida. É o nem lá nem cá. É o cara comum. E quantas pessoas são comuns no mundo? Simplesmente comuns. Não tem tantos objetivos ou anseios, também não tem tantas tristezas ou decepções, estão simplesmente na média ali, tá? Isso é um modelo humano que a gente é. E a gente já foi, todos nós aqui, já fomos caras comuns, ou minas comuns, em algum momento das nossas vidas, tá? E o Peter Parker, ele está correlacionado com esse arquétipo em si. Por isso que o Stan Lee não fez ele bilionário. Por isso que o Stan Lee não fez ele conquistador da garota que ele sempre quis. Ele é o cara comum. E como é que é o cara comum numa escola? É o cara que é zoado, é o cara que não consegue a garota que quer, é o cara que tem problemas financeiros, não é rico, é o cara que também não fica doente tão facilmente, mas também não consegue os sonhos que quer. Ele está sempre na média. É a vida do Peter. Então o Stan Lee criou o roteiro e o modelo do Peter Parker através do arquétipo cara comum, de Jung. E o herói, que é o alter ego do Peter Parker, e é aí que entra o conceito da Marvel e da DC, eles colocam um co-arquétipo dos 12 de Jung e põem algum arquétipo, algum modelo
de guerreiro ou animal para o herói, tá? Então, o Stan Lee queria colocar um inseto. Ele falou muito bem em entrevistas dele, vocês podem procurar na internet, que ele queria um herói que fosse um inseto que grudava na parede. E ele começou a listar os nomes como Insectoman, Homem-Mosca, mas ele não gostava da sonoridade. Mas principalmente o arquétipo não batia do inseto, até que ele achou o arquétipo da aranha. E o que seria essa simbologia da aranha? Um inseto que escala paredes como uma mosca, um inseto que solta teia, tece teia, um inseto que tem alguns sentidos e um inseto que tem uma força proporcional ao peso dele, ou seja, a aranha consegue levar um peso proporcionalmente ao corpo dela maior do que o ser humano. Então o Stan Lee pegou essas características da aranha e implementou no Homem-Aranha, no arquétipo da aranha. E mesmo aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no Alasca, mesmo que não tenha aranha na sua cidade, que é quase impossível não ter algum tipo de aranha, todo mundo já presenciou, ou já viu, ou já ouviu alguém falar sobre a aranha, que é um inseto que tem um veneno, que escala paredes, que é proporcionalmente forte e que principalmente tem a teia. Pega as presas dela pela teia. E aí o Stan Lee definiu a arma da aranha, que é a teia do Homem-Aranha, e foi implementando. Foi pondo na mão, ao invés de a aranha solta pela bunda. Mas quando você antropomorfiza um animal num ser humano, você adapta ele. Então o Stan Lee pegou e colocou a teia na mão. Essa foi a maior arma é a maior arma do Homem-Aranha, é a teia. Mas vocês percebem que se fosse algum outro tipo de inseto, se fosse o Homem-Mosca, ele já não poderia usar a teia, porque não tem correlação do arquétipo da mosca com a teia. Porque a gente já está no nosso inconsciente que quem solta a teia é a aranha. Então quando você acha o arquétipo certo para o seu super-herói, você consegue trabalhar todo o modelo desse guerreiro ou desse animal, ou desse arquétipo em si, para o teu personagem. Você consegue definir a arma dele, você consegue definir os poderes dele, você consegue definir o visual de rosto que ele vai ter, tá? O logo no peito que ele vai ter, tudo vai ser baseado através do arquétipo que você escolheu. Tá? Então quando o Stan Lee definiu que o arquétipo seria da aranha, mesmo que ele não soubesse disso, mesmo que fosse inconsciente ou intuitivo, eu não sei dizer se foi intuitivo ou se ele sabia desse conhecimento dos arquétipos, mas quando ele definiu que seria aranha, ele definiu a arma, que seria a teia, ele definiu o logo no peito, que seria uma aranha, definiu os poderes do sentido aranha, de escalar paredes, de ser proporcionalmente mais forte do que o ser humano, ter os poderes proporcionais de uma aranha, uma força proporcional. Ele definiu praticamente tudo. E o que o Steve Ditko fez com esse modelo do Stan. Então, quando a gente pensa em inseto, em algum momento a gente já viu que o inseto é aquele ser que tem um olhão, tipo da mosca, que consegue perceber 360 assim. Eu não sei dizer se a aranha é exatamente assim. Mas já está no nosso inconsciente que o inseto é aquele bicho que tem um olhão assim, que pode observar tudo. E o que o Steve Ditko fez? Ele colocou um olhão que remeteria ao inseto, tá? No nosso inconsciente. Não quer dizer que a aranha tem exatamente aquele tipo de olho das lentes do traje do aranha, não. Porque o olho dos insetos é redondo. Mas o Steve Ditko conseguiu conceituar o que seria mais próximo para a gente perceber no nosso inconsciente de um modelo de inseto. Então ele colocou aquele olhão no Homem-Aranha. E aí ele definiu com o que o resto? O logo no peito e principalmente a teia da aranha, que todo mundo já viu algum desenho de teia de aranha, no rosto do Homem-Aranha e no corpo inteiro dele, ou parcialmente na maioria do corpo do aranha, tá? E aí as cores vermelho e azul foram um mero detalhe, tá? Poderia ter sido qualquer cor, mas aí já entra em outro conceito que seria as cores da bandeira dos Estados Unidos, tá? O vermelho e azul ele é muito usado nos super-heróis para
mostrar a bandeira dos Estados Unidos. Mas percebam aí como a Marvel trabalha dois tipos de arquétipos. Um arquétipo junguiano dos 12, o cara comum para o Peter Parker, e o conceito de um animal para a aranha. Você funde esses modelos e aí você tem o maior super-herói de todos, tá? E por que eu digo isso? Por que ele é o maior super-herói de todos? Porque o Stan Lee, ele foi muito feliz pegando o arquétipo que é o melhor para se relacionar com a maioria das pessoas. A maioria da gente tem simpatia pelo Peter Parker em si, tá? E gosta do Homem-Aranha em contrapartida. Por que a gente tem simpatia com o Peter Parker? Porque todo mundo já quis, sei lá, alguma garota e talvez não pudesse, sei lá, tivesse que abrir mão dela ou não tivesse coragem de abordá-la, ou a gente já passou problemas financeiros como o Peter, ou a gente já sofreu tentando ajudar nossos amigos e não conseguia, ou a gente já sofreu por falta de tempo de querer uma coisa, querer um emprego para pagar suas contas e também ter que estudar e chega atrasado nos locais. É a situação comum de um jovem cidadão. Então ele se relaciona muito com a gente, tá? Muito mais do que se a gente pegar o Bruce Wayne. Quantos bilionários tem aí do outro lado falando comigo? Não? São poucos, se quiçá nenhum, tá? É muito mais difícil, se você pensar, você correlacionar com um ricão. Não quer dizer que seja ruim, tem heróis fantásticos bilionários. Mas o arquétipo do cara comum, dos 12 arquétipos de Jung, é simplesmente o melhor que a gente tem para se relacionar com a maioria das pessoas. Afinal, a maioria das pessoas passa ou já passou pelos problemas que o Peter Parker passa, tá? E aí quando ele vai para o Homem-Aranha, ele pega um outro arquétipo, que é o arquétipo do inseto da aranha, e dá toda a simbologia do fantástico, né? Do espetacular. Tá? E é por isso que a gente se relaciona muito com esse personagem. Que de um lado ele é um cara comum como a gente, e do outro lado ele é um ser espetacular, que é o modelo do que a gente gostaria de ser. E ele vive essa vida dupla. Tá? Então é mais ou menos esse o primeiro exemplo que eu queria dar para vocês. Que se vocês criam um herói, se vocês criam um personagem, tentem entender que tipo de arquétipo vocês estão usando. Se for super-herói especificamente, não esqueçam de que 2 arquétipos vão compor o seu super-herói. Um dos 12 arquétipos de Jung, pro teu alter ego civil, e o outro, algum modelo de animal ou guerreiro, principalmente, pro teu arquétipo de herói. Tá? O segundo exemplo que eu queria falar para vocês aqui. Tá? O segundo exemplo é o exemplo do Capitão América. Tá? Então o Capitão América é mais ou menos o quê? Que seria o modelo arquetípico do Capitão América? O Capitão América em si, obviamente também tem esses 2 modelos. Não foi o Stan Lee que criou, eu não me lembro bem, vocês me desculpem do nome do criador, mas o Capitão América, ele também sofre esses 2 conceitos de arquétipos, né? O arquétipo Steve Rogers, civil, ele é correlacionado com um dos 12 arquétipos de Jung, que é o arquétipo do herói. Para quem não viu o vídeo do arquétipo do herói, a gente fez um vídeo, eu e o Roger, falando, esmiuçando muito mais sobre esse tipo de arquétipo, então procura aí no nosso card, no nosso feed vai estar lá, o vídeo do arquétipo do herói, para vocês entenderem mais a fundo como que esse arquétipo funciona. Mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês entenderem. O arquétipo do herói nada mais é do que o cara que vai proteger os mais fracos. Ele vai usar a coragem dele para enfrentar as dificuldades, e o lema dele é: onde há vontade, há um caminho. Então vocês podem ver que o arquétipo de herói, ele é um cara com vontade de salvar as pessoas, de proteger. E o maior medo dele é de ser fraco, deixar a fraqueza dele ser maior do que a coragem dele. E todo mundo aqui que está aí do outro lado já teve algum momento de coragem, já vivenciou o arquétipo do herói. A gente já foi isso algum dia, tá? Então a estratégia é ser o mais competente e corajoso possível. E é o que o Steve Rogers é.
Tanto que vocês pegarem no filme, ele já tinha essa coragem, esse arquétipo do herói, quando ele era magricela e fizeram um teste com ele jogando uma granada falsa, em que achavam que o valentão, o cara fortão, ia proteger todo mundo, mas na verdade foi uma magricela que se deitou lá, se acobertou e foi disposto a morrer para salvar os amigos lá do exército. Isso está muito claro no filme e é por causa dessa cena que ele foi escolhido para ser o cobaia do teste do super soldado, tá? Então eu recomendo muito vocês assistirem o Capitão América, o Primeiro Vingador, para quem não viu. E para quem viu e cria super-heróis ou algum personagem, veja de novo e tentem perceber como que a Marvel trabalhou o conceito desse arquétipo do herói no Steve Rogers. Eu não estou falando do Capitão América em si, estou falando do Steve Rogers ter o arquétipo do herói, o modelo mental do herói, o modelo da coragem. Então que a jogada de mestre foi o quê? Por fora, ele tinha um elemento de um cara totalmente frangote, tá? Um cara magrelo, baixo, sem músculo nenhum. Mas por dentro, ele detinha da força do arquétipo do herói. A coragem sempre teve nele, no Steve Rogers. Então, a partir do momento que eles conseguiram trabalhar o primeiro conceito, que é o arquétipo civil, o arquétipo do herói, escolheram um dos 12, e notem a diferença. O Steve Rogers trabalha o arquétipo do herói e o Homem-Aranha trabalha o arquétipo do cara comum. Um não é igual ao outro. O arquétipo do herói, o cara que é corajoso, o cara que vai salvar os fracos e oprimidos e tem medo de ser fraco. Mesmo que ele possa ser fraco fisicamente, a força interna dele é de muita coragem. O arquétipo do cara comum, que é o do Peter Parker, é o cara que está na média, que não é rico nem é pobre, mas ele passa dificuldades financeiras. Não consegue a pessoa que ele quer para se relacionar, porque tem vergonha, porque é tímido. Sofre bullying na escola. Família que tem alguns problemas financeiros ou emocionais. É o cara que está na média, o cidadão comum. Um é diferente do outro. Você não consegue colocar o arquétipo do cara comum no Steve Rogers, você perde todo o conceito dele, que ele não é comum, ele é corajoso, tá? E agora falando do arquétipo do super soldado, que seria o Capitão América, qual que é o arquétipo do Capitão América? O arquétipo de um soldado americano. Então ele é um modelo de um guerreiro, não é um modelo de um animal como o Homem-Aranha é, mas ele é um modelo ideal do soldado norte-americano. E o que os Estados Unidos queria passar isso? Tanto que o Capitão América foi criado na Segunda Guerra e na primeira revista ele estava dando um socão no Hitler. Então ele foi um herói que eu posso dizer assim, eu posso até estar errado no que eu estou falando, mas ele foi um herói, ao meu ver, encomendado. Ele tinha que dar esse marketing para os Estados Unidos de que é uma superpotência, é uma hegemonia acima da Alemanha, acima do nazismo e do Hitler. Por isso que ele veio socando o Hitler. Então os Estados Unidos sempre teve isso de winners. Tanto que lá um bullying, né, uma zombação lá, um xingamento, é chamar alguém de loser, né? Você é o perdedor, você não é o cara que venceu. Já o exército do americano, ele sempre passa essa simbologia de nós somos os winners, nós somos os vencedores, a gente vence toda a guerra, a gente domina o mundo. E os caras não dá pra dizer que não, né? Eles são a maior superpotência do mundo, há quem goste, há quem não goste, eu não tô aqui pra questionar isso, mas é inegável que a força bélica dos Estados Unidos é a maior do mundo, a maior do planeta. E eles não só conseguem implementar aqui no Ocidente toda a língua deles, todo o modo de se vestir, o modo de comprar, o marketing, tudo a gente consome, a gente replica o que vem de lá de fora, tá? Então, essa hegemonia estadunidense, esse super soldado, que é um arquétipo, foi trabalhado no conceito do Capitão América. E por que eles não colocaram uma arma de fogo, um canhão, uns mísseis? Porque não ia correlacionar com o que eles queriam. E por que eles queriam trabalhar um conceito novo e não bélico de um super soldado? Porque por mais que os Estados Unidos seja bélico até hoje, seja um país que
confronte quem se oponha contra ele, digamos assim, nos interesses econômicos, políticos, ou seja lá o que for, ele vai para cima. Por mais que ele seja isso, ele tem que mostrar na mídia de que ele é o bom moço, de que ele é um país que é do bem, é o amigável e só combate para se defender, tá? Qual é a melhor arma para quem não vai atacar e vai só defender quem está atacando ele? Ele é o bom moço. Então ele só vai contra-atacar, ele só vai se defender contra-atacando. O escudo. Se você colocasse uma espada no Capitão América, o arquétipo do soldado americano ia ser corrompido, porque ele não quer passar essa imagem de que ele vai atacar primeiro. A espada é uma arma de ataque, o escudo é uma arma de defesa, que serve para você arremessar e contra-atacar. Então nada é por acaso, nem a arma do super-herói da Marvel, da DC, é por acaso. Você tem que trabalhar muito bem esse arquétipo se você quiser que o teu público, ele, no inconsciente, a maioria das pessoas não percebe, e é por isso que eu estou aqui revelando os segredos da Marvel, da DC, mas é pra gente perceber o que está por trás da simbologia dos heróis. Isso é muito profundo. E como eu sou apaixonado por heróis e eu crio heróis também, eu consigo colocar a estrutura da fórmula deles no nosso personagem aqui, brasileiros, tá? E é isso que eu faço com os super-heróis da Prod. Mas voltando, o escudo em si, ele é para você defender. E aí quando você defende um ataque que você levou, você pode contra-atacar. E é exatamente o que o Steve Rogers faz. Por isso que ele não tem uma arma de ataque, mas uma arma de contra-ataque, que principalmente é o arquétipo da defesa, o escudo. E o terceiro, como você tinha definido o super-herói e a cara, o conceito que os Estados Unidos é, de um bom moço, de que não vai atacar, mas vai se defender, você definiu o escudo. Mas uma parte importantíssima do herói, e que você só vai ter essa parte se você tiver o arquétipo, é o logo no peito. Os principais heróis têm logo no peito. O Homem-Aranha foi fácil pro Stan Lee e pro Dítico, porque quando eles decidiram que seria um inseto e esse inseto seria a aranha, era só colocar uma aranha no peito. E aí você pega o design e faz o logo, tá? No futuro eu vou fazer um vídeo específico falando sobre logos, mas tem alguns videozinhos no Cards falando de como a gente constrói logos de super-heróis. Pra quem não viu, veja aí, tá? Mas, como que você colocaria um logo de um soldado americano? Da cara que você queria colocar, tá? Primeiro, você colocaria as cores da bandeira. Branco, vermelho e azul. As 3 cores da bandeira. E o que mais está na bandeira dos Estados Unidos? A estrela. A estrela simples de 5 pontas, tá? E qual que é a mensagem arquetípica e subliminar da estrela? A estrela é o quê? Um formato que a gente desenhou aquele formato, ela não é exatamente aquilo, ela é uma bola de gás, tá lá bilhões de quilômetros daqui, sei lá, mas a simbologia da estrela, mesmo que a gente tenha desenhado com 5 pontas, ela tá um arquétipo pra gente no nosso inconsciente de que é algo que está acima do homem, que está lá no céu, que está lá no topo. Tanto que se você pegar a estrela, é o último local de uma árvore de Natal. Você vai colocar ela no topo. Você vai colocar quando você atingir o cume. Lá em cima. Você finca a estrela. Tá? Ela está bem ali. O Papai Noel tem isso na árvore de Natal. É um arquétipo que a gente já tem. A estrela está no topo. E o que os Estados Unidos queria passar? Que ele é o país que está no topo. Então ele pegou uma só estrela da bandeira dele, do país que lidera as nações, lidera o mundo, e colocou no Capitão América. Isso é muito simples, mas é muito profundo, galera. É muito profundo a gente perceber todos os conceitos não são ao acaso. A arma não é definida ao acaso. O rosto não é definido ao acaso. O logo não é definido ao acaso. Mas tudo isso vem depois que você tem o modelo do arquétipo que você quer trabalhar. Para o civil e para o herói. Isso é muito importante para quem cria. Se você não tiver esses 2 arquétipos, do civil e do herói, é muito difícil você se destacar, por mais que a gente queira e é apaixonado aqui no Brasil por criar heróis. Se a gente não souber
entender esses tipos de arquétipos, a gente não vai ter como competir com a Marvel e a DC. Por mais que eles estejam vacilando em alguns pontos hoje em dia, mas para competir com os caras você vai ter que entender e dominar a fórmula deles de arquétipos, colocar nos seus heróis e aí sim ser feliz. Do contrário, sinto muito, não vai dar. A gente sabe o quanto é difícil aqui, para quem principalmente está criando quadrinhos e super-herói, que o mercado é praticamente inexistente, né? Não existe, né? Sejamos sinceros. Só a Turma da Mônica que tem. E a Turma da Mônica, que eu quero fazer um vídeo falando sobre ela, o Maurício de Souza, não sei se inconscientemente, não sei se intuitivamente, mas o cara colocou arquétipos muito específicos na Turma da Mônica. E eu vou falar pra vocês, não é à toa que o Cebolinha é o Cebolinha. É o arquétipo da cebola. Não é à toa que a Magali é o arquétipo da melancia, da comilona. Não é à toa que o arquétipo da Mônica é o coelho. E não é à toa que o arquétipo do Cascão é a sujeira. Tudo é muito trabalhado nos conceitos. Mas no futuro eu faço um vídeo mais detalhado falando sobre os segredos da Turma da Mônica, tá? Voltando. Próximo herói que eu queria falar pra vocês. Bom, mas vocês entenderam o conceito, a profundidade que o Capitão América representa, tá? Eu sei que por muito tempo nos quadrinhos o Capitão América não era ninguém, tá? Eu sei que na década de 90 os mutantes, os X-Men eram muito mais populares que os Vingadores. Mas hoje em dia, com o cinema e com os Vingadores e depois do Ultimato, pode fazer o que for, que nunca os mutantes vai superar o conceito dos Vingadores e o conceito do Capitão América. Não é à toa que o Capitão América foi o único herói ali, real, humano, que conseguiu levantar o Mjolnir, né? Quando você quer crescer o modelo norte-americano do bom moço, da supremacia militar dos Estados Unidos, mas também o bom moço, era o cara que tem bom coração. É o cara que vai levantar o Mjolnir, o martelo do Thor. Não adianta. Ele não é o mais forte da Marvel, mas ele liderou todos os Vingadores. E eu tenho certeza que quando ele falou Vingadores Avante, ou Avengers Assemble, todo mundo vibrou no cinema. A gente estava relacionando na hora que ele falava isso com o arquétipo do herói, com o arquétipo do corajoso, tá? Mais um exemplo que eu queria dar para vocês aqui, muito forte, muito legal. Wolverino, né? O nosso Wolverine, tão idolatrado por muitos, pela maioria, posso dizer. Qual que é o arquétipo do Wolverine? Tá? É o arquétipo do Carcaju, ou o demônio da Tasmânia, posso dizer assim. Mas é um animal que é agressivo, raivoso, vive muito nas neves também, tem garras profundas, porque é carnívoro, precisa dilacerar as presas dele, dilacerar o almoço dele, os animais que ele come, que é carnívoro. Então, e o nome Wolverine é um nome científico do carcaju. Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver que o carcaju, o nome científico dele em inglês, é Wolverino ou Wolverine, alguma coisa assim. Mas o nome não foi criado não, foi pegado do arquétipo, carcaju. Primeiro se define o arquétipo, depois você trabalha o resto, tá? Então, se você viu e percebeu que o arquétipo do personagem seria um animal, carcaju, qual é a arma que esse animal tem? Canino. Wolverine tem canino, porque ele morde o Wolverine animal, o carcaju, morde o almoço dele, os animais, né, a caça dele. Então o Wolverine tem que ter canino. Qual que é a segunda arma do animal carcaju? A garra. E aí como é que você inova? Ao invés de você botar a garra na mão, você botou no osso dele, que foi uma inovação maravilhosa que fizeram na Marvel. Mas o arquétipo estava lá, a garra, o conceito estava lá. E o Wolverine, ele é o quê? Um arquétipo de um animal. Um cara agressivo, um cara animalesco. Então ele sente o cheiro das coisas, o Wolverine também tem isso.
ele tem a arma da garra como animal, tem o canino, tá? Só alguns elementos óbvios como a super regeneração não tem nada a ver com o animal. Mas aí é uma liberdade poética que você pode compor melhor o seu herói se o seu animal ou o conceito do modelo que você está construindo de algum guerreiro não tem tantos artifícios para se colocar. Ele só tinha o quê? O canino e as garras. Como o Wolverine não vai ficar mordendo as pessoas, porque ele já tem a garra, então o Stan Lee colocou a super regeneração para dar uma liberdade poética a mais, mas o arquétipo tá lá, tá bom? E o Logan, novamente, você tem o arquétipo do herói, Wolverine, e o arquétipo do civil, o Logan. O arquétipo do civil Logan, que teria que ter uma correlação com os 12 arquétipos de Jung, que é uma personalidade humana, o que mais vinculava a um ser agressivo e animalesco como o Carcaju é o arquétipo do fora da lei. Eu fiz um vídeo falando sobre o fora da lei. Se você quiser, você procura aí. Eu fiz um vídeo inteiro falando só sobre o arquétipo fora da lei. Então vocês procurem aí para entender um pouco melhor. Mas o fora da lei é o quê? O cara que diz, ou a mina que diz que as regras foram feitas para serem quebradas. Tá? É o cara subversivo. Ele é alheio ao status quo. Ele não tá nem aí, ele tá pouco se ferrando para tudo e todos. Ele inventa a lei dele. É o subversivo, o cara agressivo, que vai pensar por si só, tá? Qual que é o modelo arquetípico do fora da lei que a gente já tem no inconsciente? Velho Oeste, tá? Por isso que Red Dead faz tanto sucesso. É o fora da lei. Ele não é o xerife, ele é bandido. Ou caça-recompensa. Você quer ver outro exemplo? Motoqueiros. Eles vivenciam o arquétipo fora da lei. São tatuados, fogem do status quo, pegam a estrada e vão rumo aonde quiserem, têm a liberdade para fazer o que quiserem. Tá? Então o conceito do fora da lei, que a gente já tem esse modelo estabelecido no nosso inconsciente, a gente percebe o que é fora da lei e o que não é. Tá? É o cara que é subversivo às regras, ele é contra as regras, simplesmente isso. Tá? Então, o maior desejo dele, se eu fosse traduzir uma palavra, é o revolucionário. É o cara que quer causar uma revolução em tudo, quer questionar tudo, ou às vezes se vingar. Tá? A gente confunde às vezes o arquétipo fora da lei com o mal, mas nem necessariamente o fora da lei é o mal. Eu sei que você pegar Red Dead Redemption, que é um jogo que trabalha esse conceito, esse arquétipo do fora da lei, do Velho Oeste, porque os caras matavam mesmo a sangue frio, mas você pode ter um fora da lei como o próprio Batman, ou como o Demolidor. Eles não matam, mas eles nutrem do arquétipo fora da lei porque eles estão acima, a polícia acima do prefeito, tá? E eles causam um monte de confusão com o status quo da lei na cidade deles, tá? Mas o Logan, o que ele pegou desse arquétipo? O que o Stan Lee pegou do arquétipo fora da lei? Ele pegou a parte mais agressiva para correlacionar mais ainda com o animal. Que como o animal mata, porque é carnívoro, o Wolverine também dilacera as pessoas. Ele rasga as pessoas com as garras dele. Então ele é um anti-herói. Já não seria um herói. Tá? No futuro eu também quero fazer uma divisão das classes de heróis, né? Herói, anti-herói, vilão, pra gente entender melhor como trabalhar cada um. Mas o Wolverine, o Logan especificamente, pegou o arquétipo fora da lei e entrelaçou com o arquétipo do Carcaju. Por isso que formou todo esse personagem. Agora vocês querem ver o exemplo? Se vocês pegarem no Google e verem o Carcaju, o demônio da Tasmânia, é difícil, muito difícil, criar um logo desse animal. Quando é animal, você tem que pôr o animal no peito. Não tem que pôr. Mas se você quiser pôr um logo, você vai ter que pôr o animal, porque o arquétipo já está definido. Eu não posso pegar um arquétipo de um animal e pôr uma estrela. Não tem a ver. A estrela, eu já falei, está correlacionada com a bandeira, que está correlacionada com o exército americano. E é o soldado americano que tem a estrela. O Wolverine é um carcaju. Mas o logo dele, como que você vai colocar o logo de um carcaju? É mais difícil do que colocar um inseto, né? Não é mais difícil?
Então, como não conseguiram colocar um carcaju no peito, simplesmente colocaram o quê? As garras aqui na cintura, no outro lado também, que é o modelo de logo do Wolverine, para correlacionar as garras do carcaju. Então nada é o acaso, tá? Eu sei que às vezes a cor amarelo e azul não tem nada a ver com o animal, porque o animal é marrom preto, tá? Não tem nada a ver com o herói, com o traje do herói. Mas aí é outro conceito simbólico e poético que dão a liberdade, né? Eles trabalham as cores que normalmente eles não têm e cores que são complementares, né? Cores que se complementam em si, que são boas em si, tá? Mas o arquétipo, ele tá totalmente lá, tá? E não é à toa também que, por mais que o animal em si seja parecido com um urso ou alguma coisa, digamos assim, o animal não tem aquela máscara do Wolverine, ou aquele conceito que sobe uma orelha aqui, não. Mas o Wolverine utilizou aquilo para também esse elemento de design pontiagudo que sobe daqui, ele dá mais ainda um ar de animalesco para o personagem. E quando ele é logo, o melhor ar animalesco num corpo orgânico físico são os pelos, para dar aquele ar de lobisomem. Então aquele cabelão de lobisomem, um monte de pelo de Tony Ramos, para dar mais ainda o arquétipo do animal do carcaju, tá? Do pelo. Só que o arquétipo do carcaju, e isso é muito legal de falar, ele não é tão popular quanto o outro arquétipo que o Wolverine usa, e ele não tem correlação. Mas no subliminar, ele tenta mostrar pra gente que tem. E eu vou explicar aqui. O Demônio da Tasmânia, poucas pessoas conhecem o carcaju em si, o animal. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ter mais fundamentos sobre o animal. Sobre o que ele come, como ele mata a presa, se ele é escalável ou não, enfim. Mas quer ver outro arquétipo que a gente é mais popular do que o carcaju? A gente tem uma correlação maior, tanto pelos filmes e histórias que a gente já ouviu, que é o arquétipo do lobo. Tá? O lobo uiva, o lobo tá na selva, anda em matilha, o lobo também tem as garras dele, também morde as presas dele. E como ele é mais popular do que o carcaju, por mais que o Wolverine tenha o nome e o arquétipo total do carcaju, vocês podem perceber que na maioria das histórias do Logan, quando ele está na neve, não tem carcaju do lado dele, tem lobo, porque é mais popular do que o carcaju. Entende que nada é o acaso? Se você coloca o carcaju ali, você respeita o arquétipo, mas não é tão popular pro leigo que está lendo, só para um biólogo que vai conhecer mais do carcaju. A gente ouve falar, mas a gente não tem uma correlação tão popular quanto o lobo. Por isso que um monte de capa do Wolverine tá ele com as garras lá na neve, às vezes sem traje, às vezes com traje, e um monte de lobo ao redor dele, porque é mais popular. E a simbologia do nome, ela remete a lobo. Se você pegar Wolverine, Wolf, ele lembra o Wolf, né? Wolverine, Wolf, que é lobo em inglês. Então, aí foi sorte, porque é um nome científico do carcaju, mas eles perceberam, os criadores lá, estão ali, enfim, que também daria para usar essa simbologia do Wolverine com Wolf. E aí pôr o logo para a gente se relacionar melhor. E a gente nem percebe esse tipo de coisa, mas o arquétipo tá lá, ele é muito claro. E aí, como ele não é tão popular, joga o lobo lá, porque dá aquela pegadinha do malandro de que Wolverine vem de Wolf. E aí, tudo bem. Então é muito legal a gente começar a entender esses conceitos de arquétipo, de como é que é trabalhado isso, de como é que a gente faz esse tipo de coisa para ter uma mensagem maior com o leitor e ter uma familiaridade melhor com o personagem. Você cria empatia com o personagem só de você perceber os dois arquétipos, tá? Então, se você é uma pessoa que tende a gostar um pouco mais de agressividade, de filmes de ação, de filmes mais gore, de morte, porque você se relaciona com isso.
Se você é uma pessoa que ouve rock pesado ou metal, se você é uma pessoa que gosta de jogar videogames mais sanguinários, tá? Eu não estou criticando não, cada um é um cada um. Se você é esse tipo de pessoa mais agressiva, que gosta desse conceito mais agressivo, você tende a se relacionar mais com o arquétipo fora da lei. E você tende a se relacionar mais com o Wolverine. Simples. Se você é uma pessoa que não gosta tanto do cara certinho, porque pra você o bom moço tem alguma coisa de errado com ele, porque você é o fora da lei, você é o fora da lei. Na maioria da sua vida, você, a sua personalidade, é o arquétipo fora da lei. Se você não gosta tanto do escoteiro, do bom moço, do coxinha, você tende a não gostar tanto do arquétipo do bom moço, que é o arquétipo do herói, e você tende a não gostar tanto do Superman e do Capitão América. Então percebam que cada linha editorial de cada herói da Marvel, ela é específica para algum ser humano. Por mais que a gente que é fã de Marvel acaba lendo todos, mas algum herói a gente prefere. E esse herói revela o arquétipo da nossa personalidade, tá? Como eu vou falar os 12 no futuro, vocês também vão perceber qual personalidade vocês têm, qual tipo de personalidade arquetípica vocês têm, e aí vocês vão tender a gostar do personagem que trabalha aquele arquétipo, tá? Então, muita gente adora o Homem-Aranha, mas também tem pessoas que acham o Homem-Aranha um bosta. Esses tipos de pessoas que acham o Homem-Aranha um bosta, porque ele não consegue o que quer, não consegue a garota, não consegue o dinheiro, são as pessoas que não gostam e não têm relação com o arquétipo do cara comum. São outro tipo de arquétipo. Então, pra gente que cria herói e cria linhas editoriais, é muito importante a gente perceber arquétipos, porque cada herói, cada franquia de herói vai trabalhar um arquétipo específico e vai atrair fãs distintos. Por mais que quando a gente vire uma marca amada, um monte de fã vai consumir tudo. Mas a gente tem que trabalhar o herói específico para cada um. Para que mesmo um fã consumindo tudo que a gente produza, ele vai tender a gostar de um herói específico. E aquele é o herói dele. E você tem que sempre escrever aquele herói da maneira certa para representar esse arquétipo para o fã. Então percebam aí que com 3 exemplos que eu dei hoje, o Homem-Aranha com o cara comum e o arquétipo do inseto da aranha, o Steve Rogers com o arquétipo do herói e o soldado americano com o Capitão América e o Wolverine com o arquétipo do carcaju / lobo e o arquétipo fora da lei no Logan, eles conseguem mostrar pra gente, como que é você fundir o arquétipo de Jung, um dos 12, com o lado civil do herói, e o arquétipo de animal ou guerreiro no arquétipo de herói. Então são 2 arquétipos para se ter um herói de sucesso. Um arquétipo do Jung, e você vai entender um dos 12 arquétipos, escolher um para o seu lado civil, e um animal ou algum modelo de guerreiro pro arquétipo de herói, tá? E aí no futuro eu vou abordar mais sobre isso, como que a Marvel faz cada conceito que ela trouxe, que ela não revela para as pessoas, mas como a gente estuda muito a Marvel e o modelo que ela faz, como ela fez sucesso e faz, não é só pelo fato dela ter sido pioneira e a DC também. Tudo isso é verdade, eles foram pioneiros e dominam o mercado. Mas é por como eles conseguem trabalhar esses modelos, tá? A qualidade ela é muito boa dos caras. E fica cada vez mais difícil você encontrar um arquétipo novo, que não foi usado ainda. Porque não dá para repetir arquétipo. Se o Stan Lee já pegou o arquétipo da aranha, você não repete o arquétipo da aranha no seu herói. Você só pode repetir um dos 12 arquétipos de Jung. Então eu posso ter um herói como o gatuno, que é um arquétipo do gato, e colocar o arquétipo do cara comum. Aí eu posso. Porque é o lado civil do meu herói. Tá? E aí ele vai ter outro nome, vai ter outra família, vai ter outros problemas, mas o arquétipo dele pode ser o mesmo arquétipo do Peter Parker. Agora o arquétipo de herói você não copia. Se você copiar o arquétipo de herói, tende a dar muito errado. E por mais que o gatuno venha da classe de arquétipos do Pantera Negra e da Mulher Gato, a Mulher Gato é mulher.
E o Pantera Negra não é gato, ele é pantera. E por mais que o gatuno, o Pantera Negra e a Mulher Gato tenham garras, cada um trabalha de uma maneira diferente. O Pantera Negra tem a mitologia africana, os conceitos africanos. A Mulher Gato tem um conceito urbano de femme fatale, que eu vou falar depois, tá? E o gatuno tem um conceito que urbano também, mas mais de tecnologia, de traje, né? Agora, se vocês pegarem o arquétipo de civil, que é um dos 12 de Jung, o Pantera Negra T'Challa tem o arquétipo do governante. Afinal, ele é um rei, ele nutre uma nação, ele é o governante. O arquétipo da Mulher Gato é o arquétipo da femme fatale, da amante. E o arquétipo do gatuno, no futuro vocês vão perceber. Ou se vocês lerem a história, vocês vão ver. Mas é outro tipo de arquétipo. Tá? Por mais que o felino, e as pessoas possam falar, lembra o Pantera Negra, o Pantera Amarela, tudo bem, porque ele tem orelhas, tem o olhão de gato, que é as lentes do Homem-Aranha, que eu quis pôr, tem o focinho, tem as garras, e tem o loguinho de gato, por mais que o Pantera não tenha, né, Mulher Gato, mas os conceitos do felino são os mesmos. O que vai diferenciar é o arquétipo de civil, tá? E eu espero que vocês consigam perceber isso, tanto nos heróis de vocês, quanto nos heróis da Marvel e da DC, pra gente entender como é que funciona todo esse sistema, tá? Não é acaso, nada é acaso, na arma não é acaso, o logo não é acaso, o rosto não é acaso, o tipo de arquétipo civil, nem o tipo de arquétipo de herói é o acaso. Tudo é feito e foi feito pelos produtores, pelos roteiristas, pelos desenhistas da Marvel e da DC, para que a gente se relacionasse melhor com o personagem e esse modelo conseguisse atravessar gerações, tá? Eu sei que você tem que adaptar muitas vezes o herói para as novas gerações, com mais tecnologia, com os avanços, né? O Peter Parker tirava fotografia com uma câmera, sei lá, profissional. Hoje em dia ele já é um cara que tem o celularzinho, smartphone que tira foto. Você vai adaptando esses conceitos, mas a essência do arquétipo é o mesmo. Porque nasce criança e morre criança. Nasce uma outra geração, morre outra geração, e vai ter sempre essa correlação de que a aranha tece teia, de que a aranha escala paredes. Vai ter sempre essa correlação, porque sempre vai ter algum conflito armado ou alguma guerrinha no mundo que a gente vive, sempre vai ter. De que os Estados Unidos tem o herói, né, majoritável, o herói hegemônico, o herói superpotente do herói americano. Tá? Então isso não morre, isso ele atravessa gerações. Por isso que a Marvel consegue transpor esse maravilhoso produto por gerações, né? Ela consegue pegar as gerações, adapta alguns pontos tecnológicos e sociais que a gente vem vivendo ano após ano para os personagens, mas o arquétipo, a essência, o modelo mental, ele sempre vai ser o mesmo, tá? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha feito sentido para vocês esse tipo de conteúdo, tá? No mais, eu peço para que vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal, ativem os sininhos para as notificações e marquem algum amigo, recomenda esse canal para algum amigo, para que ele entenda também se ele é um criador ou só se ele é um fã, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui novamente com a gente e até a próxima, galera. Até mais.